Prezados, boa noite. Então, chegando no momento de encerramento da feira. E esse é um momento muito especial e eu gostaria muito que vocês conseguissem enxergar da mesma forma o quão está sendo importante essa conversa que vai acontecer agora. Normalmente a gente faz o painel para ser um bate-papo, para a gente conseguir ter conhecimento de experiências, boas práticas, conhecer os desafios e que estratégias os supermercadistas ou fornecedores estão trabalhando, quais são as grandes tendências. E o painel de hoje ele é muito especial, muito diferenciado, não só porque é o primeiro painel que temos mulheres como convidadas, mas é o único painel até o momento em que temos 3 supermercadistas extremamente reconhecidos no mercado enquanto líderes. Temos uma consultora especialista em comportamento que entende muito bem qual é a pegada, qual é a tendência, quais são as dificuldades, os dilemas que essas mulheres passam. Então, a ideia hoje é a gente ter um bate-papo muito especial, e eu vou repetir muito isso, porque a gente precisa conhecer a história de cada uma dessas mulheres que são líderes, e somos poucas líderes no mercado, para a gente ter uma noção de número. Eu gosto de falar de número porque eu sou chata mesmo. Se a gente for ver os últimos dados do IBGE, cerca de 44% da população no mercado de trabalho é mulher, e cerca de 7% só são líderes. E vocês estão aqui não é de graça, porque vocês são muito tenazes, são muito fortes no que fazem, são muito dedicadas. Então, fazendo essa abertura, já vou ir para a primeira pergunta. E a ideia é que vocês tenham essas mulheres como referência, como líderes femininas, mas também que a gente consiga gerar empatia para os nossos fornecedores, para os nossos colaboradores, até para a nossa família também, que às vezes é a nossa família de trabalho. Vou começar então com a primeira pergunta, que vai passar para cada uma de vocês, para falar um pouco da história. Como é que vocês começaram no ramo supermercadista? Qual é a realidade de vocês? E até o momento, qual foi o principal desafio que vocês encontraram? Seja do ponto de vista do trabalho, ou seja do ponto de vista de conciliação de expectativas enquanto mulher e enquanto também profissional. Vamos começar contigo, por favor, Júlia? Pode ser? Vamos lá. Por favor. Boa noite, primeiro. Quando comecei como supermercado, não havia uma intenção de ser supermercadista. Meu marido é que começou. E eu era do magistério. Daí, assim que eu me aposentei, eu segui o caminho dele. Dando apoio, sendo o braço direito, não tinha outra solução. Ou a gente mantém o supermercado de pé, então quis dar todo o apoio para ele. E qual foi o desafio até hoje, talvez mais significativo ou mais difícil que tu enfrentou ao longo? Quantos anos tem já o supermercado com a tua atuação? Aproximadamente 25 anos a gente já trabalha. Uau. E qual foi o principal ponto assim, de desafio que tu já enfrentou? São muitos, nem daria para listar. Eu diria que o primeiro é uma persistência. Né? Foco, persistência, trabalho, determinação. Sem isso, não paga as contas. Perfeito. Vamos seguir contigo? Boa noite, tudo bem? Eu não venho de uma família supermercadista. Eu casei e me tornei supermercadista. E também vim do magistério. Só me formei, mas nunca lecionei. Então, a minha dificuldade foi eu cair de paraquedas num ambiente que não era meu. Eu não estava estudando para aquilo. Eu estava estudando para ensinar as crianças em sala de aula. E eu vim para dentro de um comércio. E daí foi tudo diferente. Casamento que é novo, um ramo diferente do que eu estava, saí da casa dos pais, então tudo juntou. Chegando lá, o mercado já existia há muito tempo. Foi fundado pelos meus sogros. E ali teve o meu esposo e meu cunhado. Dali em diante, o mercado, 2 checkouts pequenininho, vamos dizer, um armazenzinho de bairro, começou a crescer. E eu comecei a olhar como a minha sogra trabalhava, como que ela comandava. Então, olha, se a gente vai continuar, eu tenho que seguir os passos que ela está fazendo. Aquele pulso firme, aquela pessoa que, se o vendedor chegasse lá e dissesse para ela hoje, o shampoo seda custa R$1. Semana que vem ele chegava e dizia, olha, Dona Teca, que é o nome do mercado, né? Dona Teca, o shampoo está o mesmo preço, é R$1,50. Não, só um pouquinho. Tu me disse semana passada R$1. Naquela época não tinha o Excel, não tinha um sistema que a gente tem hoje, tudo amarrado, que tu coloca o lançamento das notas lá e te puxa todo o histórico. Não tinha, era na cabeça dela.
né? Então, isso é raro. Hoje em dia, a gente está amarrado na tecnologia. Nós estamos refém da tecnologia. Então, antigamente não tinha isso. E eu olhei ela trabalhando, acompanhando todo esse tempo que ela ficou com a gente. Hoje ela não trabalha mais, está lá descansando. Né? A Angelita sabe, ela não trabalha mais. E dali eu comecei a aprender. E vendo a rotina, né? O mercado pequeno não tinha tantos funcionários como a gente tem hoje. Existia a família, né? Naquela época 6 pessoas, e 2 funcionários, 8. Hoje somos 79. Então, alguma coisa mudou nessa caminhada aí. A dificuldade para mim? Eu cheguei lá, eu aprendi. Você vai ficar no caixa. Aprendi a ficar no caixa. Eu me agarrei no caixa, que depois eu não queria sair do caixa. Mas por que eu vou sair do caixa para aprender a fazer um outro sistema? Por que eu vou lançar uma nota? Então, existia uma certa dificuldade. Só que o teu crescimento faz com que tu tem que aprender outras coisas. Tu tem que delegar certas coisas para outras pessoas fazer. E assim a gente foi crescendo, né? Implantando outros sistemas. Hoje em dia, a nossa loja já está com cartão próprio, né? Não é um bicho de 7 cabeças, como as pessoas pensam. É uma coisa simples, tu tem uma parceria forte. E, graças a Deus, só tem a crescer. Né? Então, assim, a dificuldade que eu tive lá no passado, de chegar lá e cair de paraquedas, eu sanei olhando uma pessoa que começou das coisas que tinha no armário dela, que foi assim que ela começou. Estava no armário, viu a necessidade de fazer o quê? Abriu uma porta na garagem, botou o balcão e começou a vender. Então, assim ela iniciou a trajetória do mercado que tem hoje, com todos esses funcionários, diretos e indiretos, porque outras pessoas também dependem dali. Né? Então, eu vejo a persistência que ela teve com a dificuldade toda lá atrás. Hoje em dia, a gente tem tudo. Tudo. E é tudo muito fácil hoje em dia. Obrigada. Marli, pode continuar? Boa noite. Meu nome é Marili. Nosso supermercado é da cidade de Montenegro, supermercado Mombach. Ao contrário das minhas colegas, eu praticamente nasci dentro de um armazém. Então, eu tenho uma vivência em armazém, venda, hoje supermercado, há muitos anos. O supermercado Mombach é uma empresa familiar, foi criada pelos meus pais, pela minha mãe e pelo meu pai. Somos 4 irmãos, onde, num determinado momento, meu irmão mais velho e eu seguimos administrando as 2 lojas que nós temos em Montenegro. E fazem mais ou menos 10 anos que eu administro o supermercado sozinha. O maior desafio é justamente por ser mulher. O supermercado foi fundado pelo meu pai, foi administrado pelo meu irmão e eu sempre ficava na retaguarda. Departamento pessoal, departamento contábil, as questões trabalhistas, fiscal, enfim, toda a parte de retaguarda do supermercado, que muitas vezes não é vista, era responsabilidade minha. Meu irmão mais velho faleceu, ele tinha a parte comercial, era toda ele que administrava, e eu fiquei com um desafio muito grande na administração do supermercado. Tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante. Nós estávamos numa oportunidade no escritório e eu perguntei, mãe, o que nós vamos fazer? Porque o pai já não estava mais, meu irmão veio a falecer. E minha mãe disse, minha filha tu vai conseguir. Então, isso já fazem 10 anos, realmente eu consegui. Eu acho que isso mostra a força que nós mulheres também temos no ramo supermercadista. Nem tudo são rosas, né? Só as pétalas, no caminho tem muito espinho, mas o supermercado é desafiador todos os dias, a gente tem que se reinventar, a gente tem que ver o que vai fazer para vender mais. O dia que a venda está muito pequena, a gente vai correr atrás para fazer a venda aumentar. Quando a loja está muito cheia, tem que sair correndo, porque tem que sair e atender todos os clientes. Então, o desafio diário é bastante grande. Eu tenho também para mim que isso, para mim, para a vida, que no único lugar em que sucesso vem antes do trabalho, gente, é no dicionário. Se a gente for procurar ali, primeiro no dicionário vem o sucesso e depois vem o trabalho.
Só que na vida real é o contrário. É primeiro o trabalho, depois a gente alcança o sucesso. Com as nossas mãos, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, muito trabalho, apoio a nossos colaboradores, ninguém faz nada sozinho. Tá? Temos hoje dentro da empresa que trabalham há mais de 15 anos. Tá? Isso demonstra que supermercado também é um lugar bom de trabalhar, apesar de ter uma rotatividade muito grande. Posso dizer que supermercado Mombach eu entendo bastante. Tá? Os demais supermercados, eu acho que cada um tem que ver a sua linha de sucesso. O que eu imagino hoje de supermercado? Todos necessitam ir ao supermercado. Nós temos que ver qual é o rumo que a gente vai tomar, qual é o caminho que a gente vai seguir e ter isso como lema e ter isso como meta. É o que eu penso. Perfeito, ótimo. Angelita, deixa eu passar o microfone. Angelita, como consultora que já trabalhou com supermercadistas e do cenário que tu conhece das dificuldades, às vezes extras por ser mulher e ter toda uma questão de ter que ter uma rede de apoio, como é que tu enxerga que é o posicionamento hoje de mercado? Quais são as principais oportunidades para as mulheres empreendedoras? Muito obrigada, Dani. Parabéns à Expo Supermercados aí, o seu Clóvis Polese, porque primeira coisa que eu vejo, Dani, é hoje nós fazermos história aqui. Não me lembro, não sei, de um evento de convenção de varejo que tenha colocado as mulheres, supermercadistas, supermercados de bairro, para falar num palco, numa convenção. Esta voz fazia falta há muitos anos. Há muitos anos. E eu sei que neste público temos muitas mulheres representadas por elas aqui. Mulheres corajosas, fortes, esteio dos seus lares, mulheres que enfrentam homens, fornecedores, pessoas que não veem elas, muitas vezes, como grandes profissionais, empresárias, empreendedoras. Eu vejo uma mudança, uma revolução cultural que a bandeira da Expo Supermercados traz para o varejo gaúcho. Estão de parabéns e merecem, inclusive, uma salva de palmas. E também quero dizer que tenho o privilégio de, há mais de 20 anos, no setor do varejo, depois de ter passado por 8 países do mundo trabalhando na área de corporate, dizer que eu nunca aprendi tanto e cresci tanto estando perto delas em nenhum lugar do mundo. Vocês, supermercadistas, homens e mulheres, são os meus grandes mestres, porque vocês sabem vencer as adversidades de um país que não incentiva o empreendedor, pelo menos não até agora. A nossa esperança e o nosso sol nasceu brilhando agora. E é na voz delas, que passaram por tantas coisas, por tantas eras, por tantas pessoas que foram contratadas com uma grande oportunidade de vencer, de fazer uma gestão de carreira, mas cometeram o que eu chamo de suicídio corporativo. Poderia ser um profissional brilhante, mas do nada desistiu. Mulheres como Marili, Jovilda e Sheila choram, mas não se sentem derrotadas. E isso faz a grande diferença da vitória. Elas amparam homens, meninos, mulheres, grávidas, solteiras e casadas todos os dias nas lojas. E não entendem quando alguém não tem a mínima vontade de trabalhar, de acordar cedo e dormir de madrugada, porque elas amam isso. Então, eu penso que elas são as minhas consultoras, como todas que estão nesse público aí. E que eu sou uma privilegiada, porque eu só assopro brasas. E essa é a missão do consultor. Atender no chão da loja, conversar com o funcionário e dar um suporte que elas precisam. Porque alguém tem que cuidar delas. E ninguém cuida, então eu tenho o privilégio de alcançar um copo d'água, dar uma banadinha de vez em quando, porque o resto elas mandam ver. Então, de parabéns elas aqui. Excelente. Obrigada, Angelita. Pessoal, seguindo.
Seguindo a conversa, eu vou pegar algumas deixas que vocês falaram para tentar entender um pouco melhor e tentar trazer a experiência de vocês para o público que está nos escutando. Vou fazer a primeira deixa contigo, Sheila. Tu falou um ponto que para mim é bem importante. Tu passou por vários setores da loja e tu teve que aprender a delegar para assumir outro papel, que casa também com a tua fala de olhar para fora, olhar a estratégia, também com a sua de saber para onde o supermercado está indo, o que o cliente quer e não desistir, persistir. Então, minha primeira pergunta para ti é no sentido como é que foi tu aprender a delegar? Porque delegar envolve tu confiar, tu ter uma equipe treinada, tu saber que a expectativa que está esperando ela vai atender dentro do possível, mas isso depende muito mais de ti, porque tem que preparar essa pessoa para atender essa expectativa. Então, como foi esse processo para ti e que aprendizado tu tirou disso? Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que ninguém vai fazer como tu faz. As pessoas vão fazer da maneira delas, no tempo delas. Então, a gente tem que respeitar isso. Tem que... como eu vou explicar para vocês? Vamos dar um exemplo prático. Tá? Eu trabalhava no caixa, fazia perfeito o meu serviço. Eu tive que sair dali para fazer outra coisa. Quando tange a financeiro, né, que é essa parte, tu tem que depositar confiança na pessoa, ela vai estar ali para isso. Tu tem que ter ferramentas para controle disso. Tu tem que dominar as ferramentas que tu vai fazer o controle. Não adianta simplesmente colocar a pessoa lá, virar as costas e sair. Ó, tu vai passar a mercadoria, tu vai cobrar o cliente, tu sabe dar troco? Não, tu tem que treinar ela. Porque se tu não treinar ela, ela não vai saber o que ela tem que fazer. Então, primeira coisa, tu já domina aquilo ali. Tu tem que pular para uma próxima fase. É que nem jogo de videogame, né? Tu vai passar a próxima fase, eu vou treinar ela. Olha, Maria, tu vai fazer assim, é dessa forma que se faz. Eu vou lá, no final do teu turno, a gente vai vir fazer o fechamento. Ok? Ok. Primeiro dia, a Maria vai fazer tudo errado. Se ela não tem experiência. Ela não vai saber, ela vai errar. Ou não. Depende da expertise da Maria. Ela fechou, bonitinho. Ó, hoje deu esse errinho aqui, ok? Então, amanhã, esse errinho tu sabe que tu fez, mas que tu não vai poder fazer amanhã. Ela já sabe. Lindo na teoria, na prática é diferente. Ela vai cometer aquele erro de novo. Pode não ser amanhã, pode ser depois, porque aquilo ali, o erro faz parte da gente. A gente erra, né? Atira a primeira pedra aqui quem nunca errou, né? A gente erra, o ser humano erra. Mas para isso existem formas da gente voltar atrás e lembrar. Te lembra lá no treinamento que a gente fez, assim, assim? Então tá, então não pode cometer mais. Vamos adiante, passo 2. E assim vai, em todos os setores é assim. Não sei como funciona na casa de vocês. Eu falo no mercado a minha casa, tá? Na minha casa funciona da seguinte maneira. Tem funcionários que entraram lá como empacotador. O cara está lá na padaria como meu padeiro hoje. Por quê? Existiu da parte dele uma vontade, né? E foi treinando. Daqui um pouco o cara não precisou fazer um curso, mas ele está lá, ele aprendeu treinamento. Então, a gente precisa treinar as pessoas para que elas estejam ali, para desenvolver o que tu quer. Tu tem que cobrar aquilo ali, porque não adianta tu só treinar e delegar. Tu tem que cobrar para ter o resultado. Aí não adianta lá na frente, tá, mas eu disse para tu fazer, tá, mas tu nunca foi lá e cobrou ou conferiu tudo que ela fez para ver se estava correto. Né? Aí acaba se perdendo o fio da meada. Oi, teste. É importante a gente lembrar nesses pontos que tu comentou, que às vezes a gente acaba pecando no que a gente chama de feedback, na retroalimentação. O que é isso? Você treina, você monitora e você não diz para a pessoa o que ela precisa melhorar. E esse é um ponto importante que tu traz muito forte. Treina, ensina, verifica se está sendo feito e ajusta. E esse é um processo contínuo que tem que ter muita paciência de fazer. Esse é um ponto importante que tu trouxe. Né? E o mais importante é assim, ó, não adianta se ele fez correto, tu sabe que está correto. Não custa nada tu elogiar. Importante, é reconhecer. A palavra de tu dizer assim, ó, tu fez, hoje está perfeito. Saiu a palavra, mas quem vai receber aquilo é tão contagiante que ela sabe que ela não vai mais errar, porque ela recebeu aquilo como eu acertei. E aquilo vai ficar no subconsciente dela. Então, tu treinou, tu conferiu, ele fez correto, parabeniza. Dá os parabéns para essa pessoa. E, ó, isso está legal. E numa oportunidade de uma reunião, não sei como que funciona,
mas mostra para a equipe, o fulano está de parabéns, anota isso na agenda, e lá na reunião, lá na frente, lembra a turma que aquela pessoa ali está de parabéns e cita a situação. Isso é muito importante para a equipe, porque se a equipe vê que o colega está entusiasmado, ele vai se entusiasmar. Laranja podre existe em qualquer lugar. O meu mundo não é perfeito, gente. Mas a gente tem que estar todos os dias treinando, elogiando e repreendendo. Legal. Esse é um ponto bem importante quando a gente fala também de comprometimento. Às vezes um dos desafios para vocês conseguirem crescer é confiar na equipe. E a equipe ela tem que estar comprometida, se enxergando também como dona, com atitude de dona. E esse é um ponto bem importante de reconhecer. Vou fazer uma nova pergunta para vocês, que vem já de uma história bem longa em supermercados, e tu comentaste a questão de olhar para fora e se reinventar. Vocês duas falaram bastante disso. E às vezes a gente tem um desafio quando o supermercado é familiar, e isso é bem comum nas perguntas que vocês trazem também. Como lidar com aquelas práticas que às vezes a gente escuta, não, sempre foi assim. Não, é assim, é desse jeito mesmo, não tenta ajustar, não tenta reinventar porque sempre foi assim. Vocês passaram por esses desafios nas lojas de vocês, e se passaram, como é que vocês fizeram para superar isso, para mostrar que tem novas formas de fazer, ou que tu pode reinventar pensando no resultado melhor, pensando no crescimento da loja, ou para trazer mais clientes? O que vocês já passaram nesse sentido? Bom, eu posso falar que isso ainda existe, sempre foi assim. Eu acho que também é um desafio bastante grande que a gente tem que superar dentro de qualquer atividade que a gente faz. Como mudar isso? Através de treinamento, informar o pessoal as mudanças necessárias e o porquê das mudanças, o porquê não pode, sempre foi assim. Treinamento, já falei, acompanhamento, insistência, voltar sempre e solicitar a maneira correta de ser feito. Acima de tudo, eu acho que eles entenderem o porquê da mudança, qual a necessidade dela. Exato, excelente. Já passou por alguma situação parecida que te deixou numa saia justa, que tu teve que justamente mostrar o porquê e fazer uma construção? Às vezes não é mandar, tem que construir junto com as pessoas isso. Eu diria que diariamente, que toda hora a gente se depara, sempre foi assim. Ou alguém diz, ou alguém pensa, ou até a gente pensa. Então, constantemente, todo dia, a gente tem que criar algo para mudar. Ou ir buscando no momento próximo ou no momento mais distante. Mas sempre planejando, sempre acreditando e sempre buscando mudar. Esse negócio sempre foi assim, não pode existir. Não é assim. Crescer tem que mudar. Mudar para melhor. Um passinho por vez, que não digo, não pode se jogar tudo, mudar tudo de vez. Os passos têm que ser muito seguros. Porque, às vezes, alguém pensa que é só mudar tudo. Não muda tudo, não. Tem que mudar o que tem certeza que pode ser mudado e que vai dar resultado bom. Senão, espera mais um pouco. Esse é um ponto também bem importante. Às vezes, na ansiedade de querer fazer nosso supermercado crescer, ou conseguir corrigir os problemas, a gente acaba se atropelando. E esse é um ponto bem importante, ponderação. Às vezes eu comento com vocês, pegar um problema grande e transformar ele num problema menor, para que vocês fragmentem o problema, consigam ir um passo de cada vez e que essa mudança seja gradativa, mas consistente. E essa é uma característica que vocês trazem também muito forte, consistência ao longo do tempo, não é um esforço pontual, é um esforço contínuo de construção, de envolvimento da equipe, e isso que dá diferença para o resultado final. Angelita, em relação à equipe, todas as três falas envolveram em mostrar o porquê, treinar a equipe e persistir. Para ti, como passou por vários supermercadistas, qual é o principal desafio em relação a encontrar talentos e fazer com que eles sejam parte do time também? E também é importante que se reconheçam. Isso é um ponto que a gente às vezes não se dá conta. Permanece no time quem compra a ideia do supermercado ou da empresa, mas que também nos reconhece como líder. E esse caso é bem importante. Pessoas que vejam em vocês uma referência, que queiram ser como vocês no sentido de exemplo, né? Eu vejo isso numa tríade de ações. É uma tríplice ação estruturada para dar certo. Para te poder ter uma boa formação,
e ter o resultado do talento que está ali no meio da multidão. Talento é uma joia rara, no meio de tantas pedras, mas eu digo que é o seguinte, 3 coisas. Primeiro, nunca esquecer que recrutamento e seleção não vê caráter. Recrutamento e seleção vê traços observáveis. Recrutamento e seleção vê técnica, mas muitas vezes nós não demitimos pela falta da técnica, mas sim pelo comportamento. Então, o recrutamento e seleção tem que fazer dinâmicas, jogos, porque de maneira de processo seletivo com a dinâmica, as pessoas se revelam. Porque o subconsciente fala mais alto do que a voz, a palavra montada numa entrevista. Uma das coisas que eu já não olho mais numa entrevista de recrutamento e seleção é currículo. Porque ele, via de regra, não é totalmente verdadeiro. Ele é uma fantasia. Como uma embalagem de um produto bonito, que quando tu prova, o sabor se revela. Eu vejo recrutamento e seleção necessitando de um novo momento de método. Então, não esquecer que caráter tu não vai ver ali, em meia hora de entrevista. Tu vai ver com o tempo. Segunda coisa, não esquecer a diferença, e aí é o garimpo depois que a pessoa entra, de preferência depois do 3º mês, porque tem um time também para isso, no comportamento do profissional que tu contrata, que é a diferença entre gerir e gestar. Muitas pessoas mandam pessoas para treinamentos, entendendo que acabou o problema, se deu o treinamento. Essas empresárias que estão aqui, Dona Jovilda, a Marili, a Sheila, não foram convidadas por acaso, porque elas entendem que quando o treinamento termina, o trabalho do gestor começa. Gerir é uma coisa e gestar é outra. Gestar é treinar, é dar a doutrina. Mas o mundo se divide em quem não faz as coisas porque não sabe e quem não faz as coisas porque não quer. E o problema é quem não quer fazer as coisas. Então, esse olhar técnico de saber a diferença de gerir e gestar tem que acontecer quando o profissional volta do treinamento. Quantas vezes o teu profissional voltou do treinamento e você conversou com ele para saber o que ele aprendeu e o que pode ser aplicado na tua loja? Essa é a grande diferença. E elas fazem isso. Elas perguntam, elas querem saber, elas ensinam, inclusive. E isso é gerir e gestar. E a terceira coisa é a inteligência de atualização do método do treinamento. Vejam vocês, até hoje, como é que se treina, por exemplo, um operador de caixa novo egresso na tua loja? A menina fica mais ou menos assim, de pé, a menina mais antiga, ou uma fiscal, e a menina nova já fica numa posição desfavorável, sentada, com a outra de pé, que já não dá uma energia muito boa, alguém de pé do meu lado, olhando o que eu estou fazendo. E ela diz, aperta o 2, aperta o 5, dá enter e o cliente impaciente querendo pagar a conta. E lá pelas tantas, às vezes a colega diz, sai daí que eu vou atender ele que está demorando. E o cliente diz, graças a Deus. Como é que a pessoa vai aprender alguma coisa? Complicado. E aprende, isso aqui é incrível. Recomendo termos a inteligência da atualização do método dos cursos operacionais, porque eles são eternos. Sempre tu vai ter que treinar um operador de caixa. Sempre tu vai ter que treinar um empacotador. E aí eu te pergunto, tu vai ter que sempre pagar curso para... Eu vendo curso, estou fazendo uma desvenda, mas eu quero dar curso de coisas úteis para ti. Porque hoje tu tem recursos de cursos de audiovisual que vão te dar conteúdo que tu pode usar. O próprio CTDE tem videoaula. Tu compra uma vez só. Eles são atualizados. E aí, tu compra uma vez só. É que eu adoro falar alto. Filha de espanhol é bravo, né? Tu compra o CD lá, o DVD. Quem é que não tem um computador, um notebook, uma TV com DVD lá na loja? Pega um multiplicador. Estão me ouvindo, né? Pega um multiplicador, certo?
pega o DVD do CTDE e bota no equipamento antes da menina ir para a loja trabalhar. Quanto vai te custar isso? Nada, porque tu compra uma vez só. Para esses cursos, tu tem recursos audiovisuais e tu pode usar isso em todas as lojas que tu tiver, em qualquer horário do dia. E se tu precisar de reforço do conteúdo daqui a um ano, reciclagem, etc., usa o recurso. É incrível isso. Está na nossa mão, está à disposição, custo é mínimo, tu não tira o teu funcionário do horário de trabalho para ir para curso, e é só pegar. E a tua vida muda, porque tu pegou o recurso que está à tua disposição. E isso é sair do quadrado. É isso que eu penso, Dani. Obrigada, Angelita. A gente está falando bastante do treinamento do time, da equipe que está com a gente. Mas eu queria entender de vocês, além de olhar as referências de quem já trabalha com vocês, as práticas que já aconteciam dentro do supermercado, como que vocês se capacitam, como que vocês procuram conhecimento e tentam trazer para dentro da loja essa referência ou nova, ou alguma referência que vocês consigam ter mais clareza mental, inclusive, de dar direcionamento para o supermercado, ou de entender melhor o cliente de vocês, onde que vocês buscam essa ou inspiração ou conhecimento efetivamente, onde vocês se capacitam para fazer a linha de frente. Vou começar contigo? O estudo é constante. Então, a internet ela está ao alcance de todos. E não necessariamente só no computador. Todo mundo tem um smartphone, um iPhone, né? Então, tu vai buscar o que tu está procurando hoje. Eu quero ver tal atualização, tal coisa. Não necessariamente, tu às vezes precisa pagar por aquilo ali. Tem vários cursos que eles te dão uma breve insight. Agora, se tu quer te aprofundar mais naquele assunto, sim, tu vai procurar um bom profissional. Mais a parte da diretoria lá, a gente, sim, busca constantemente, está dentro das normas, primeiramente, normas trabalhistas, que é muito importante, tu está corretamente ali dentro. Atendimento ao público, não precisa nem dizer, né? A gente tem que estar sempre inovando. Acabou aquela história de tu estar só colocando a placa na frente da tua loja, certo? Acabou isso. Tu tem que estar nas mídias sociais. Tu tem que estar buscando teu cliente. Então, todos os setores, tu tem que estar constantemente buscando. Na nossa equipe, na nossa loja, a gente divide, da parte da diretoria, existe hierarquia, né? Com esse número grande de pessoas que a gente falou, né, a gente tem a hierarquia. Então, tem a liderança, já passou por uma capacitação, mas constantemente, mensalmente, a gente se reúne e passa, né, as novidades do mercado ou o que a gente quer para que seja mudado lá dentro, né? Mas ou é internet que a gente busca, cursos presenciais, imersão, é muito importante. É difícil, às vezes, sair gente da loja. Quem é que eu vou deixar? Quem é que vai ficar? Mas quem é que está na loja de vocês agora? Existe alguém lá. Existe alguém capaz que possa ficar na loja de vocês, no mercado de vocês, para que vocês estejam aqui. E isso é importante fazer. Ninguém pode tirar da gente uma coisa, o direito de aprender. Nem para mim, nem de vocês. Tudo que a gente aprender é válido. E ninguém pode tirar isso. Se tu quer aprender, o mundo está aí para ensinar para a gente. Eu participo de bastante palestras instrutivas. Muitas vezes eu assisto novamente o que é o trabalho de um repositor. Pego filmes na internet, ou o próprio DVD, ou o CD. Muita leitura de revistas específicas do supermercado. Tem o Supermercado Moderno, tem a própria revista da Agas. A Agas fornece bastante cursos de instrução, participar da parte de comitê jurídico, comitê tributário, enfim, RH. É só querer que a gente acha filmes de novas coisas. E o que eu vejo muito assim, cada loja tem a sua característica, não adianta a gente buscar muita coisa diferente.
tem que focar o que a gente quer e é isso que eu quero. Vou assistir um filme de treinamento de padeiro de cuquinha, mas a minha loja não vende cuquinha. Não tem o porquê eu treinar alguém ou assistir um filme de cuquinha. Eu acho que isso é muito específico, cada loja tem o seu cliente específico, o cliente do supermercado lá de Montenegro tem uma expectativa de compra, o teu cliente aqui tem outra expectativa, o teu cliente em Alvorada tem outra. A gente tem que achar o nosso chão, o nosso foco de cliente, o nosso sistema de trabalho, e é isso que nós temos que fazer cada vez melhor. Quase tudo já foi dito que eu poderia dizer. É específico a busca de conhecimento para o setor que a loja está necessitando. Se for departamento pessoal, se faz uma busca em cima desse conhecimento para melhorar. Se for na loja mesmo, então se investe no pessoal que trabalha naquele setor. Assim, para um açougueiro ou alguém da família também, buscar seu conhecimento para exercer sua atividade com mais segurança. Nós também usamos muito os cursos da Agas. Atualmente a Elisa também está fazendo, muito bom. Ela me manda os pedaços e chega em casa, eu quero saber tudo. Muito bom. Então, temos muita coisa, é só ir atrás, né? Se a pessoa não busca, nada vem de graça. Obrigada. Pessoal, para nos inspirar, né? Não adianta a gente dar treinamento para o time se a gente mesmo não está preparada para isso. E tem um ponto importante, que é o direcionamento da loja, o entendimento de qual é a estratégia e o quão pode crescer esse negócio, está na cabeça de cada um de vocês. Então, vocês têm que estar sempre olhando para fora, tentando trazer para a realidade operacional, para a vida operacional, o quanto que pode ser melhorado, né? Pessoal, acho que para fechar, um ponto importante, a gente está falando de supermercados que passaram por várias ondas, por vários momentos econômicos. A gente veio do momento lá de 2016, 2017, um pouco mais difícil. E é importante, quando a gente fala de supermercados, ele é a linha de frente, ele é um setor extremamente sensível. Quando as pessoas estão mais receosas, elas consomem menos. E vocês sentem muito isso. E, além de ser uma realidade difícil, de muito apagar incêndio, de trabalho direto com o público, com horário estendido, com uma série de problemas para resolver todos os dias, quando a gente tem esses baques, essas reduções de consumo, como que vocês conseguiram superar, ser resilientes o suficiente, no sentido de compartilhar com esse público a experiência? Como superar esses momentos pesados, que a gente tem que se reinventar, tem que tentar manter esse consumo, manter o time também engajado, e para superar já sabendo que a gente pode ter uma outra onda de crescimento. Vamos contigo de novo? Então, assim, a palavra crise, vamos usar a palavra crise. Pega a palavra crise, tira o S. Tu tem que criar. A gente tem que saber que vai entrar pela porta do teu comércio uma pessoa que está com extremas dificuldades, que tu não sabe o que ela está passando. Tu não sabe quantas pessoas dependem dela, ou quantas pessoas trabalham na família dela, ou quantas pessoas têm que se sustentar. E ela entrou para aquela porta e ela tem aquele valor ali para, de repente, comprar a única refeição da família. O que tu tem que fazer com aquela pessoa que está entrando? Que ela se sinta extremamente acolhida. Ela tem que chegar dentro da tua loja e se sentir acolhida. Entendeu? A pessoa do teu balcão, um bom dia com um sorriso no rosto. Claro, vou falar de novo. Na teoria é lindo. Vamos para a prática. Nem sempre a menina do balcão vai estar com um sorriso, né? Mas tu passa e fala, dá um sorrisinho. A pessoa entrou, se sentiu bem. Já mudou o conceito de compra dela, certo? Então, ela já se sentiu acolhida, ela já vai estar mais leve comprando, ela já está pensando, imaginando ela fazendo, a família, ela já vai chegar em casa com outro sentimento, né? Então, assim, crise é o momento de tu criar, de tu te inovar, né? Buscar diferenciais. Se copia? Sim, se copia. Se copia muito. Se tu vê que a pessoa está fazendo certo, por que tu vai lá fazer o contrário dela? Copia-se sim. E cria-se também.
Então, assim, ó, como eu vejo essa parte? Tratar as pessoas com acolhimento, muito respeito, independentemente do valor que a pessoa for comprar na tua loja. Ela pode ter comprado R$1 de pão ou ter feito uma compra de R$800. O cliente é igual. Ele escolheu a tua loja por um diferencial. Ele pode ter passado por 10 lojas no teu bairro, na tua cidade, mas ele entrou na tua loja. É um privilégio para ti. Então, tu tem que tratar ele muito bem. E dali em diante, ele vai se lembrar. Ele pode estar passando na loja A e está uma placa enorme do sabão em pó que ele gosta. Não, mas eu vou lá. Ele nem vai olhar. Ele vai lá porque ele foi bem tratado. Então, tratar bem o cliente faz com que a pessoa guarde aquilo na cabeça dela e ela volte por isso. Atendimento é tudo. É engraçado a gente estar falando do bom atendimento como uma forma de fidelizar, em que o cliente tem a opção, mas ele prefere ser atendido naquela loja, isso é importante. Para vocês, esse é um critério importante também, o bom atendimento, treinar a equipe, de ter um cuidado, de ter uma responsabilidade, porque a venda no final, a linha de frente, é daquela pessoa que está atendendo. Como é que é para vocês preparar a equipe, qual a importância do bom atendimento também? Montenegro é uma cidade pequena, eu vou falar, tem 60 mil habitantes, e o supermercado Momba é a única empresa, o único supermercado ainda que é da cidade. Nós temos Nacional, nós temos IMEC, nós temos Desco. O supermercado Momba ainda é conhecido ele tem um atendimento diferente. Eu vou lá, eu converso com a Marili, eu vou lá, eu converso com o Henrique. Os funcionários, eles se sentem como uma grande família. Não é, como tu disseste, Sheila, sorriso todos os dias, de forma nenhuma. Mas essa é a nossa luta diária, fazer com que todos venham trabalhar bem, como a gente também vem. Tá? Nem sempre a gente levanta a resposta. Eu brinco com as minhas meninas no escritório. A gente tem que se montar todos os dias de manhã para ir trabalhar, porque nós não podemos demonstrar a nossa fraqueza, a nossa tristeza. Ela é nossa, ela não é dos outros. E a partir do momento que a gente entra no supermercado, que a gente vai trabalhar, a gente tem que estar em pé e feliz e faceira. Tá? É o que eu percebo. E isso a gente tem que transparecer para o nosso cliente, para os nossos colaboradores. Acho que a nossa empresa tem que respirar coisas boas. É só isso que nós temos para deixar por aí. Como bom atendimento, eu diria que é fazer com que um funcionário receba e o cliente receba aquilo que a gente gostaria de receber se entrasse em uma loja qualquer. Então, é muito simples saber o que é bom atendimento. É só ser atendido por alguém que tem muita diferença de um atendimento para o outro. Não só como pessoa que te atende falando, mostrando o produto, como aquele atendimento na organização da loja, encontrar com o preço, tudo certo, fácil, limpo, também é atendimento. Porque a colocação da mercadoria, tudo fala sozinha, é um atendimento. Mas, como acabaram de dizer elas aqui também, atender bem, em primeiro lugar, tu tem que estar bem. Se tu não está bem, não importa, tu está bem, tá? Se tem alguma dor, uma preocupação, um monte de coisa para resolver, tu está bem, tá? Se tem certeza que tu está bem mesmo. Chega lá, bom dia, e vamos embora. E daí, no momento que o funcionário se sente bem, acolhido ali, ele se sente confortável, vê que está tendo atenção e ele passa para o cliente também. Pessoal, acho que essa é uma lição de vida, não só de trabalho, mas de vida muito importante. A diferença da gente estar falando de uma chefia, de um chefe, e sim de um líder. O líder, ele acaba mascarando muito o que ele está sentindo para justamente manter o ritmo da equipe, inspirar as pessoas e mostrar, vamos lá, está difícil, mas a gente vai tocar para frente. E essa é a diferença, é um ponto para a gente pensar bastante, tá? Pessoal, vamos abrir para perguntas. O
Quem gostaria de tirar alguma dúvida, de entender um pouquinho mais da história de cada uma dessas mulheres que tem uma história tão rica? Algum ponto? Eu vou fazer uma pergunta, então. Até vou contar um caso que aconteceu com a nossa família, que é o seguinte. A minha avó, que junto com meu avô abriram uma bodega e depois tiveram outros supermercados, ela sempre permanecia na recepção, na entrada do supermercado, para dar as boas-vindas aos clientes. Era um trabalho que era, vamos dizer, não muito valorizado, porque vamos dizer, se achava que não era valorizado, mas era muito importante. E, ao mesmo tempo que ela estava lá recepcionando os clientes, que eram verdadeiros amigos da comunidade, ela também estava ouvindo os funcionários, resolvendo problemas, escutando o consumidor. E isso, eu tenho certeza, porque, né, a gente observa que as mulheres têm uma sensibilidade muito grande de resolver problemas de uma forma muito efetiva e de uma maneira que o colaborador consegue entender e aplicar essas sugestões, né? Não vamos falar em crítica, mas sugestões. Eu queria ouvir de vocês isso aí. Essa sensibilidade que vocês têm, quando vocês entraram, começaram a assumir, deu diferença na loja? Porque antes, né, até hoje, os homens ainda continuam tocando, seus esposos, né, filhos, pais continuam tocando. Mas quando vocês começaram a assumir essa tarefa, como é que foi a resposta, tanto da comunidade, os clientes, como também os funcionários? Quando eu comecei, eu vejo assim, as famílias gostam de ver mulheres trabalhando. Tanto as crianças como os jovens, principalmente as velhinhas gostam muito que as senhoras atendem. Fabiano, e para todos aqui presentes, a nossa história é mais ou menos parecida. Meu pai, ele tinha um sítio e todos os dias, lá por 5h30, 6 horas, ele vinha ao supermercado tomar chimarrão e conversar com os clientes. Minha mãe não fazia tanto, mas ainda uma das lojas não é Supermercado Momba, é o Mercado da Nair, que é o nome da minha mãe. Hoje, o que eu estou buscando também dentro do supermercado? Já tenho, meus 2 filhos estão assumindo a parte administrativa e eu estou me dando ao direito de, aos sábados de manhã, chegar na loja e tomar chimarrão e conversar com os clientes. Isso é importante, é muito importante. A presença feminina, eu posso dizer que eu sou odiada por muitos. Também posso dizer que, na mesma intensidade, sou amada por grande parte dos funcionários. Tanto que hoje temos, acho que uns 8, 10 funcionários que trabalham há mais de 10 anos no supermercado. Então, temos os dois lados. Mediar isso é importante. A gente consegue dar um remedinho para dor de cabeça. A gente consegue dar um remedinho porque eu estou enjoado hoje. Dar um conselho porque o filho está com febre. Acho que esse é o nosso diferencial. A gente está sempre 360 graus. Tá? A gente percebe o funcionário quando ele não está muito bem. A gente vai lá, dá uma conversada. E eu acho que esse, além de administrarmos, soubemos também, estamos aqui nós 3 representantes, mostrando que a gente sabe fazer isso muito bem. A gente consegue dar um aconchego para os nossos funcionários. Acho que isso é bastante importante. Então, só para complementar, homem e mulher. A mulher, dos homens que não ficam bravos comigo agora, tá? Que eu vou falar. A mulher, ela consegue ser razão e emoção. O homem, ele é só razão. Se a mulher chegou e falou uma história, ele não quer saber de toda a história. Ele quer saber direto no ponto. Ele vai resolver. E nem sempre não é isso que o teu funcionário quer. Ele precisa te contar. O cliente precisa te contar. E se ele encontra lá o gerente homem, aí ele conta, que a minha panela de pressão estragou, que não sei o quê. Daí ele já está pensando, é a válvula, é a borracha, é não sei o quê. Ele já está, sabe? Às vezes não é. Às vezes a gente, mas olha só, tu arrumou o cabo. Porque de repente pode ser só o cabo o problema. Temos esse sentimento. E o homem não já quer resolver. Ele não quer saber de toda a história.
E isso acaba sendo o diferencial, entendeu? Tem que ter os dois. É obrigada a ter os dois. Às vezes, a gente tem que ser a parte masculina, dependendo da situação. Também a gente não está ali o dia inteiro para escutar o mimimi. Vamos direto ao ponto. A gente consegue entender isso com a nossa parte feminina, entende e ativa a parte masculina. Ó, é isso aqui agora. Né? Então, assim, hoje o mundo quer resposta imediata. Mas a gente não pode esquecer daquela cliente que veio para compartilhar, nem que seja uma história contigo, ela não veio comprar nada. Mas ela te viu no corredor, ai, que bom te ver, precisava falar contigo. Aí ela conta, te dá um abraço e vai embora. Era só isso que ela queria. Entendeu? Assim, como ela veio ali, também quer uma resposta imediata de alguma coisa que ela também precisa na casa dela. Então, hoje em dia, a gente tem que ter as duas partes na questão do atendimento. A parte masculina e a parte feminina. E, graças a Deus, nós mulheres conseguimos ser as duas partes juntas. Pessoal, outra dúvida aqui? Olá, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, em relação à representatividade hoje no varejo da mulher. Eu vou falar em dados para você ficar mais claro. A cada 10 gestores que eu treino hoje, apenas um é mulher. Em grandes redes, a cada 20 gerentes de loja, apenas um é mulher. Apenas uma. Da linha de sucessão que aconteceu no ano de 2018, a cada 10 que assumiram as empresas na linha de sucessão, apenas uma é mulher. Qual a opinião de vocês a respeito disso e como melhorar esse cenário hoje, que ele vem melhorando, eu sinto isso, mas ainda está muito devagar, ainda está muito modesto em relação à representatividade feminina, principalmente em cargos de alta gestão hoje no varejo, né? Inclusive, a Fátima Merlin aí tem um projeto muito bacana de mulheres no varejo, que vem incentivando muito, mas ainda está em passos devagar. Qual a opinião de vocês e como esse cenário vai se encaminhar aí nos próximos anos? Obrigada, Michel. Sabe que tem muita coisa aqui para comentar, mas para ser bem objetiva, primeiro vou resgatar o que externou aqui o que externaram as colegas. Sabe que tem uma estatística que diz que os homens falam cerca de 2.000 palavras por hora. E essa mesma estatística diz que as mulheres falam, nesta mesma hora, cerca de 7.000 palavras. Mas vejam vocês que isso é, de fato, uma estatística e nos dá essa leitura mesmo, que o homem ele é muito direto, pragmático. Nós estamos num novo momento, o homem ele está com a sensibilidade à flor da pele. Ele está vendo o movimento e ele já não vê mais a capacidade, a competência, se está de salto, de saia ou de calça e sapato. O homem já hoje respeita a mulher como profissional. Eu penso, Michel, e aí respondendo a tua questão, que excelente questão, eu penso que, assim como a Fátima, que é uma grande amiga, que as mulheres precisam perceber o seu valor. É um tema de casa nosso, porque os homens já nos deram e dão espaço. Prova disso é a presença desse palco totalmente feminino, com a honra de ter nomes importantes aqui. Nós não temos norteamento se é mulher ou é homem. A competência não tem sexo. A opinião também e o sentimento também não. Na verdade, a gente percebe isso, mas o homem ele é mais introspectivo. Ele fala mais devagar, mas ele pensa também muito rápido. E tudo isso vem dessa nova era. Como sabem, a minha área é muito do comportamento e convivendo com o varejo, com mulheres e com homens que estão aqui, nós estamos no momento de reinventar tudo. Eu sou da opinião que não existirão profissões que vão se extinguir. Tem uma conversa que tem profissões que vão se extinguir. Eu acredito que vão se transformar. Porque datilógrafo virou digitador. E se você vai ver todas as áreas,
elas existem, elas apenas se transformam. Com isso, eu digo que, resgatando sobre cursos, treinamentos, eu, na Agas, até hoje atuando na área da capacitação, hoje como instrutora, faço o meu tema de casa. A busca da atualização do meu conhecimento, como a minha área é neurociência, comportamento, psicologia organizacional, aplicada ao varejo, não vejo mais tanta necessidade de carga horária para um curso. O Fabiano me fez um convite no início desse ano para a gente fazer um projeto no CTDE, que já aplicamos, tivemos aí a turma do curso de feedback, estava a Sheila ali, o pessoal do Mombach. E o que aconteceu? Em 5 horas, aula, nós trabalhamos de maneira lúdica, não teórica, porque, como a Sheila colocou muito bem, só não estuda quem não quer. Porque fundamentação teórica, desde que tu saiba buscar os sites confiáveis, tu tem gratuita na internet direto. Mas tu precisa ter chancelas na tua vida, para as tuas profissões. Mas o método de ensino presencial, ele não pode te dar o que a internet dá, porque ele é presencial. Então, o que tu precisa ter no presencial? O lúdico, o jogo, a inteligência estratégica da aula. Né, Natália? Natália, supermercadista aí da Zona Sul, está no GES e sabe que é assim que a banda toca, né, Natália? Assim como todos que acompanham palestras e convenções, nós precisamos conversar. E não pode ficar o silêncio da pergunta. Você pode perguntar, não existe pergunta errada, nem resposta errada. Existe o meu entendimento sobre as coisas e a minha dúvida sobre as coisas. Então, esta 4ª Revolução Industrial, que nasceu com 2019, traz tudo isso. Traz o diálogo, traz a conversa, traz a percepção, o despertar e, acima de tudo, o jeito novo de fazer coisas, usando as duas grandes fontes que nós temos, a tecnologia e o presencial. O ser humano não pode ficar sem a máquina, e a máquina não pode ficar sem o ser humano. Não vou para a aula dar conceito mais. Não vou. Inclusive, imprimimos a apostila inteira. O que a Pro disse, Natália? Leiam. Leiam isso depois, que aqui a gente vai fazer outra coisa. E fizemos. Então, é o lúdico em sala de aula, e o lúdico a internet nunca vai te dar. Mas um consultor, um instrutor de curso corporativo, que não é a fundamentação teórica, é a aplicabilidade prática do conceito, na tua loja, para no outro dia tu ir lá e dar resultado com o que tu aprendeu hoje, isso é o que fica. E este segmento, que representa todos que estão aqui, e essas mulheres incríveis, que eu sou fã, inclusive a Dani, uma grande mediadora, todos, penso que sobreviveram e sobreviverão através dos tempos com essas coisas, né, Michel? Que também é a tua batida, que é um grande mestre também. Ser flexível, se adaptar rapidamente às mudanças, perceber, pensar antes. Pensar antes é estudar vida política do ambiente que tu está inserido, a legislação, o comportamento, sim, e a tua ciência, que é da tua área. Então, não é um estudo único e unilateral. É uma coisa de nexialista, de saber um pouco de tudo, e uma dessas únicas coisas com muita profundidade, que é o teu métier. E gerenciar emoções. O melhor líder, na minha opinião, hoje é o que se comunica e que gerencia emoções, a sua e a dos outros. Quem souber gerenciar emoções, o cliente busca emoção na tua loja. Ele não está comprando uma vela, ele está comprando a festa de aniversário do filho dele. É isso que ele está olhando naquela gôndola. Ele não está comprando uma carne, ele está comprando churrasco no domingo, comendo com a família, que é um momento raro na vida dele. E o presencial vai estar lá. Então, tu tem o self-checkout sem um operador de caixa, se eu estou no meu momento de pressa. Mas tu tem também uma operadora que está nessas lojas e na de vocês também, dando o acolhimento que ele precisa, desejando um bom dia. Então, o nosso mundo aumenta e cresce, ele não perde, ele se transforma e cresce. E é nessa mentalidade que nós evoluímos. E essa é a 4ª, né,
a geração 4.0 que a gente está inserido. É isso. Pessoal, Também da tua pergunta, eu acho que a mulher hoje não se valoriza também, certo? Como tu falaste, são os homens que estão sempre na frente. É isso, né? Se tu for olhar uma grande empresa, existe o CEO, tá? O CEO. Normalmente, ele está muito bem assessorado por mulheres. A mulher hoje no mercado de trabalho está muito bem inserida. Ela só não é valorizada. Mas a mulher 4.0 está vindo aí. E ela vai vir com mais força. Com a força dela e com a consciência de todas as outras que nós juntas, nós vamos derrubar os homens. Eu não digo que precisa derrotar, tem que trabalhar junto, né? A união é que faz a força. Tem uma coisa que eu acho muito importante que vem lá das famílias, que tem que mudar um pouquinho a cultura. Hoje a mulher trabalha fora e o marido também ajuda a trabalhar em casa. E tem que ele ter orgulho que ela se saia bem como uma empresária, como uma chefe de loja. Ele tem que, no momento que a família toda está orgulhosa disso e colabora, ela vai se sentir mais segura e ela vai conseguir conquistar uma posição boa. Tá? E essa segurança, hoje, eu acho que as mulheres, desde pequena, também têm que ser conduzidas. Antigamente era o contrário, pensava em casar, outras coisas assim. Hoje não, cada vez mais tem que ser conduzida como uma pessoa que trabalha, que pensa no futuro, que essa vida realmente, para deixar um legado para as novas gerações, a pessoa tem que procurar ser importante. Né? Ser importante, fazer algo importante aqui. Então, no momento que ela sentir que ela é capaz, ela faz. E todos nós vamos ganhar com isso, né? Uma vida mais em paz, mais tempo junto, homens e mulheres, porque vão ter mais tempo juntos em casa. Então, ao longo dos anos, a cultura vai mudar, vai demorar. Tudo muito demorado, mas chega. O importante é dar o primeiro passo, dar o segundo, e assim vai indo, não parar nunca, né? Daí a gente chega lá. pessoal, é bem importante, antes da gente fechar nas perguntas, vocês falam de forma muito empírica movimentos que já são comprovados, que é justamente isso, de encorajar desde cedo as meninas a assumirem posições de liderança, a entender que o companheiro tem que ter uma estrutura de apoio, a mulher não precisa ter todos os papéis ao mesmo tempo, ele pode compartilhar esse papel, e esse encorajamento desde cedo faz com que a mulher tenha mais autoconfiança para assumir justamente essas posições mais fortes. E esse é um movimento, não é um sentimento, é um movimento comprovado. E a gente já está criando nossos filhos diferentes para justamente ser multitarefa e colaborativo em diferente gênero, e isso é importante a gente pensar também. Temos uma última pergunta? Últimas? Opa, boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao Fabiano e ao seu Polese por nos dar essa oportunidade de, pelo menos eu me identifico com muitas de vocês, porque também tenho um comércio de família, entendeu? E é o meu 3º ano que eu participo. E, tipo assim, para mim é meio complicado, porque eu me criei em comércio, entendeu? Hoje eu tenho 32 anos, desde os 10 anos cresci no comércio, entendeu? E, tipo assim, eu trabalho com meu pai, entendeu? Que tem uma mente mais fechada, diferente de vocês, entendeu? Eu queria saber de vocês, assim, como lidar com uma pessoa que tem a mente mais fechada, entendeu? Porque é bem complicado, tipo, desde a informatização, que foi por minha força de vontade, entendeu? Até para mudar, entendeu? Para evoluir, às vezes a gente tem que debater muito, entendeu? E contra a vontade de pessoas mais, como é que eu vou te dizer, mais contemporâneas, entendeu? Pessoas que têm mais a moda antiga de trabalhar, entendeu? Eu queria saber de vocês como fazer para não entrar em atrito, entendeu? Porque é bem difícil, porque às vezes as pessoas, tipo, que nem volta e meia acontece no meu comércio, ele quem faz a serrasa, no caso, né? Ele chega, simplesmente compra algo diferente
e aí fala lá, ó, pesa tanto valor, e bota na balança e já era. Né? Só que eu acho não, chega, leva para mim, a gente pega, cadastra o produto novo, fala para os operadores, ó, código tal, e assim que faz. Só que tem aquela maneira de fazer, né? Ah, não, vai, faz assim, faz assado. Tipo, eu pelo menos penso, as coisas têm que ter regras, entendeu? Tem que ter normas, e porque, tipo assim, não adianta tu querer cobrar de alguém se tu não falou para ela, entendeu? Tipo assim, tu só pode cobrar da pessoa se tu ensinou ela, como tu falou ali, ó, tu mostrou o caminho. Porque senão tu fica sem um norte, né? Vai uma coisa vai para um lado, outra coisa vai para o outro. Eu queria saber de vocês como fazer para lidar, entendeu? Com pessoas, no meu caso, assim, mais conservadoras, entre aspas, né? Como é que é o teu nome? Gelson. Gelson, primeira coisa que eu vou te dizer, honra teu pai. Primeira coisa, honre teu pai todos os dias por ele estar ali contigo. O fato de tu estar trabalhando com ele, tu está aprendendo com ele. Muitas coisas que tu faz hoje, tu aprendeu com ele. Tu é igual ao teu pai, só que tu quer fazer diferente, porque tu vê que o mundo é diferente, certo? Eu não sei a idade do teu pai. 56. Provavelmente ele lida com internet, lida com essas coisas assim, mas não com a facilidade que tu lida. Ele é de um outro tempo. Teu pai é do tempo que chegava a dona Angelita, vizinha lá, oi, tudo bem? Eu posso levar esse pãozinho que ele paga amanhã? Pode. Tu já disse, não, só um pouquinho, tu tem cartão de crédito, tu tem tudo. Tu tem outro momento. E ele, até entender que ele tem que modificar certas coisas na loja dele, leva tempo. E na cabeça dele não vai ser tu, porque tu, para ele, é aquele guri de 10 anos. Tu entendeu? Tu é aquele guri de 10 anos. Tu pode ter barba branca no teu rosto, mas tu ainda vai ser, na visão dele, aquele menino de 10 anos. Certo? Eu, como eu falei antes, eu não venho de uma família supermercadista. O meu esposo, sim. O meu esposo é esse que está do teu lado. Então, eu te digo assim, isso que tu está passando hoje, a gente já passou muito. Eles passaram, no caso. E ele pode ficar contigo falando 3 dias da tua dor, hoje, que era a dor deles. E, com o tempo, se tu bater de frente com o teu pai, vai ser pior. Tu tem que sentar com o teu pai e conversar. Primeiro, escutar tudo o que ele tem para falar. Eu não quero saber de nada. Ele vai te dar uma lição de moral, como ele deve te dar todo dia quando tu vai falar qualquer coisa. Só que tu tem que entender que ele chegou primeiro. Ele iniciou. E na cabeça dele, não vai ser qualquer pessoa que vai chegar, vai modificar a maneira dele. Desde que tu comprove que o que tu está dizendo vai impactar naquilo ali. Se ele chegou da Ceasa, isso, digamos, 15 anos atrás, 10 anos, não tinha check-out com código de barra, como que era lá no mercado. Uma calculadora. Não tinha isso. Ele não está entendendo que tem que cadastrar, porque vai dar entrada na nota, que tem que sair no código correto. Não, ele não está entendendo isso. Ele entende que ele comprou, ele precisa vender, porque se ele não vender, vai estragar. Está me entendendo? Então, tu tem que sentar um domingo de tarde. Pai, vamos tomar um chimarrão? Não sei qual é a rotina de vocês. É só um exemplo. Pai, está difícil. Externar a tua dor para ele. Mostrar o quanto está doendo o que vocês estão fazendo. Pai, assim, eu estou com uma dificuldade enorme porque os códigos não estão batendo. Mostrar que, se tu não vender da forma correta, vai impactar lá no imposto que vocês vão ter que pagar. Desta maneira, tu mostrando para ele de uma outra visão, ele vai demorar um pouquinho para entender, mas ele vai entender. Agora, se tu chegar para ele e dizer assim, ó, tem que mudar, ele não vai aceitar. Aos poucos, devagar, tu vai ter que mudar. Sentar com ele e mostrar. Né? Então, eu te falo porque eu vivenciei isso. A gente vinha de um armazém com um caderninho. Não existia uma venda com cartão de crédito. Eu estou casada há 18 anos. Muita gente aqui já está muito mais tempo dentro do mercado. E a gente começou a implantar, eu falo cartão de crédito porque todo mundo tem hoje em dia. Há 18 anos, está ali meu marido que não deixa mentir. Então, foram implantação de sistema devagar. Existia calculadora? Existia, porque tu não tinha uma forma de controle diferente. E tu vai indo, a evolução faz isso. E é isso que tu tem que mostrar para o teu pai. Não
criando intrigas e muito menos tirando a autoridade do teu pai na frente de uma outra pessoa. Jamais, jamais olhe para o colaborador, o velho está louco, fez coisa de novo. Jamais faça isso. Honre o teu pai. Por mais que ele tenha feito errado. De noite, quando você chegar em casa, pai, ó, a gente tem que mudar certas coisas. Mas só tu e ele. E devagar. Não adianta tu querer atropelar, porque não vai dar certo. É difícil, mas não é impossível. Eu te falo, porque tem pessoas aqui na plateia que sabem que era difícil e que não é impossível. Não só meu esposo, mas tem mais pessoas que sabem que foi difícil e não é impossível. E vai pelo que eu estou te falando. Quebra essa tua crença de que vai ser impossível. Né? Vai ser fácil. E ano que vem, se eu puder a oportunidade de estar sentada ali e tu me encontrar aqui e dizer, ó, Sheila, consegui mudar. Eu quero que tu me diga. Observando isso, parece o conflito de gerações, sempre na passagem é aquele problema. Eu, como mãe, diria o seguinte, mostre para mim que tu faz bem feitinho que deixa de fazer. Né? Então, prova para mim que tu é capaz, então pode fazer. Senão, deixa que eu faço. Mas assim vai ser quando tu tiver os filhos grandes, é a mesma coisa. Porque a gente sabe fazer bem do jeito da gente, né? Mas vai mudando, muitas coisas vão mudando. E toda geração mais velha nunca acompanha os novos. Foi com nós e vai ser contigo também. E vai ser com os filhos de vocês também. Os filhos nunca estão sempre à frente. Só que, no primeiro momento, os pais pensam que não tem aquela confiança, né? Então, tem que passar confiança, mostrando que tu sabe fazer e provando que sabe fazer. Tá? Excelente, pessoal. Temos uma última pergunta, então, para fechar. E só um minuto antes de passar para a próxima, tem contribuição, Angelita. Isso. Gostaria de contribuir também. Pode repetir teu nome, querido? Oi? Gelson. Gelson e Natália. Quem mais é sucessor aqui? Opa, essa turma aí. Então, para contribuir mesmo, tá? O que acontece? Tem muitas variáveis aí. Assina embaixo aqui em tudo que foi dito, mas para contribuir, isso é muito comportamento e gerações, né? A gente está falando de comportamento e gerações. Então, o que acontece? Os pais, a turma a minha galera, né, seu Clóvis? Os pais vêm de uma era de que nós trabalharíamos uma vida inteira num lugar, no final nos aposentaríamos e bem no final da vida a gente ia sossegar. Essa é a nossa geração, a nossa cultura, nosso entendimento, dar o melhor do que a gente puder até o fim da nossa vida e depois a gente parava. Então, a gente esperava praticamente uma vida inteira para esse dia chegar. Ia fazendo o nosso melhor do nosso jeito. E nada mudava. O mundo ele era muito estagnado. Ele era muito lento na mudança. Era difícil mudar as coisas. Passavam eras assim para mudar, vir uma novidade. Depois da década de 80, o mundo começou a acelerar. E vieram outras gerações. E começou a acelerar e acelera cada vez mais. E é assustador quando... Quem aqui não tem uma criança em casa que entende mais de celular do que você? Acontece o seguinte. Na neurociência se descobriu que, além dos traços físicos herdados, nós herdamos também a herança do conhecimento. Então... Tipo assim, tudo que eu sabia até a minha filha nascer, quando ela nasceu, estava na herança genética dela. Por isso que há uma aceleração da inteligência humana no mundo. E com o mudar das gerações, nós e os nossos pais e avós, que vêm e têm saúde, graças a Deus, estão conosco de gerações anteriores, eles não têm a velocidade de um jovem, porque ele tem um conhecimento que está aprendendo naquele mundo novo.
E é assustador, o mundo vem com muita informação e com muita agilidade. E a nossa tendência é não ter paciência. Vai me dizer que quando tu tem muita paciência, a coisa não funciona bem? Funciona bem, e tu tem. Vê se eu entendi bem. O que tu quer é mostrar quanta coisa boa a gente pode aplicar aqui na loja, que vai dar certo. Só que ele tem histórias e épocas de plano Collor, de traumas, que foram assustadoras. Eu nem sei como conseguiram ficar de pé. Nós não tivemos esses traumas, porque a gente vem de uma outra economia. Então, eu tenho convicção que o diálogo pega forte ali. E não existe receita pronta nisso. Existem rastros de percepções, de ferramentas que tu pode ir pegando e ajustando para isso. Enquanto o mundo for mundo, haverá desencontros de entendimentos das gerações diferentes. E isso é muito bom, porque esse contraponto faz com que um contribua com o outro e somem através do diálogo, que eu sei que tem lá. E um terceiro ponto nisso é o perfil de cada um. Nós estávamos aqui, anteontem, aqui na feira, falando da análise de perfil comportamental, né? Então, tem 4, no mínimo, falando a grosso modo, de uma maneira simbólica, tem quatro tipos de pai, 4 tipos de pessoas. Tem o pai que é comunicador, o pai que é do diálogo, traço de perfil. Tem o pai que é executor, focado na tarefa, prazo, compromisso, perfil. Tem o pai planejador. Bom, agora esse guri vai trabalhar na loja, depois ele vai fazer não sei o quê, ele vai te explicar. E tem o pai analista, que é o pai crítico, é o perfil. O pai analista é o homem analista, a mulher analista, né? Quem aqui não conhece uma pessoa que pergunta absolutamente tudo? Vamos sair? Vamos. Por quê? Porque sim, não está afim? Não, estou afim, só quero saber por quê. O analista, ele quer saber tudo. Então, tem essa coisa do perfil. Tem perfil que tem um jeito de ser mais difícil de tu convencer. Veja a dona Jo, democrática, ela diz, ela olha a competência daquele profissional filho que está ali. A mãe está ali, mas a diretora também. Me prova que isso dá certo, que a gente multiplica. Microações. Mas é o perfil dela. De repente, eu sou uma mãe mais impositiva, meu perfil, meu jeito de ser. Minhas emoções, meu jeito, meu perfil. Não. O analista, ele não gosta de erro. Ele não te permite nada. Tu não vai testar absolutamente nada aqui. Porque não me interessa que seja meia gôndola de leite, é meia gôndola de leite errada. Se é uma pessoa de um perfil diferente, ela tolera. Se é de um perfil mais analista, não vai tolerar. Então, conhecer o perfil dele é uma boa. Porque isso vai te dar pistas da linguagem que tu vai adaptar para poder negociar. Foi esse o caminho que a Natália encontrou com o nosso amado Seu Noir, lá da Vila Nova, lá da Jardim das Palmeiras, né? Então, a loja está crescendo, está linda, maravilhosa, e essa sucessora, uma moça, sucessora, pulso firme com o pai dela lá, está dialogando com o pai, pegou o jeitão do perfil, né, do paizão, e ela, assim como tu, Gelson, com muita inteligência e perspicácia, pega aquela riqueza da vivência que a gente não tem, a gente é trijovem eu, pega a riqueza da vivência que a gente não tem e dá o vigor da juventude que vocês têm. Lembro, numa época que eu trabalhei em banco, da moeda de R$10 comum e a moeda de R$10 com selo holográfico. Vale também para a moeda de R$20 comum e de R$20 com selo holográfico. Certa vez um palestrante trouxe isso para objeto de estudo numa palestra. Então, circulam as duas moedas, digamos que seja de R$20, a antiga e a de selo holográfico. Quanto vale essa na mão? Ele dizia, R$20, a moeda mais antiga. Quanto vale essa? Ele dizia, com selo holográfico, R$20. Somos nós nas lojas. Só que se tu pega a moeda mais antiga, simbolicamente representada ali pela pessoa com mais experiência de vida, e a outra de selo holográfico, que é a juventude, e tu soma, dá 40. Vocês são muito importantes para a gente fazer 40. Não desistam deles, porque eles não desistem de vocês. Nunca desistirão. E amei a tua pergunta.
merece um momento de debate no CTDE, né, Fabiano? Merece, vocês precisam muito conversar, serem ouvidos também, e tenho convicção com que o trabalho que o Fabiano está fazendo, seu Clóvis, no CTDE, no Centro de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, vocês terão um espaço ali para a gente conversar com muita propriedade sobre isso. Uma grande pergunta, parabéns, muito bom. Pessoal, vamos fechar, então, a conversa hoje, então, com uma última pergunta. Isso. Eu vou ser rápido. Primeiro, meus parabéns ao Clóvis pela excelente feira, a Expo Supermercado, excelente. Meus parabéns, que nos oportuniza, nessa noite, ouvir mulheres gestoras, empresárias. Não é em qualquer momento nesse país que se possa ter essa oportunidade. Parabéns. Os senhores trataram aqui referente a competências técnicas e comportamentais. Felicidade. Falando de felicidade, trabalhar feliz. As mulheres tomaram conta do supermercado. Eu tenho uma referência que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela tem uma ação com as mulheres que sofrem algum tipo de violência. Então, eu pergunto para as senhoras empresárias, que tipo de ação as senhoras fazem nas suas empresas em prol das mulheres no que diz respeito à violência que a mulher sofre, tanto a violência, essa violência do homem, que não deixa ela ocupar um cargo, como elas estão toda hora pleiteando creche, pleiteando o seu direito referente ao abalo moral. Enfim, eu sou um admirador da Magazine Luiza, porque ela ocupa o espaço com a bandeira da mulher. E a mulher, cada vez mais, seja empresária, né, e aquela que vai trabalhar com felicidade. Então, eis a minha questão. Qual a política das senhoras, hoje na empresa, em prol das mulheres, nesse sentido? Muito obrigada, gostei muito da pergunta e nos dá uma grande oportunidade para falar sobre isso, que é uma coisa importante. Existem profissionais mulheres com uma cultura muito assistencialista e de autopiedade, só porque é mulher ou porque tem filhos. Filho não tira a tua oportunidade de dar resultado, jamais tirou, nenhuma gravidez, porque os pais são homens e também trabalham, e também têm amor pelos seus filhos, e eles não faltam serviço por isso, eles se organizam. Na verdade, foi dito aqui, tem que ter uma parceria. Tu tem que ter uma parceria, tu tem um sócio em casa, da família SA. O problema é que, hoje já não é tão comum, acontece, mas eu vou chegar na violência, mas começa antes na família. O homem que reveza a lida de casa com a mulher, ele já faz tudo ficar diferente porque ela se empodera como pessoa também. E isso muda todo o jogo. Quando ela vai para o mercado de trabalho, ela vai sabendo se pode contar com ele lá ou não. E quando ela chega no mercado de trabalho e se depara com lugares que a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, a gente estava conversando sobre isso, ela levantou uma bandeira, porque na região norte e nordeste do nosso país, lá a coisa é mais pegada nessa cultura mais machista, vamos dizer assim. Do sudeste do Brasil para o sul, ela já melhorou muito, ela evoluiu muito. Nós somos pessoas de muita sorte por estarmos aqui. E o que acontece é que, de novo, nos dividimos. Existem as mulheres que acreditam que ficam frágeis porque têm filhos, ou ficam frágeis porque a sociedade não é imperativa e não valoriza ela como deveria. Mas existem outras mulheres, como estas que estão ao meu lado, e as que estão aqui certamente, que não acreditam nisso e conquistam o seu espaço. Somos prova disso. Eu, em 2003, estamos em 2019, em 2013 eu sentei numa mesa com 20 executivos
de uma rede de supermercados grande, que hoje está com 31 lojas aqui no estado, e eu era consultora deles, empresarial, em 2013. Mas eu fui casar com 35 anos de idade. E todo mundo me dizia que com 35 anos de idade, naquela época, eu estou com 50 hoje, a minha filha, o meu filho, poderia ter problemas mentais por causa da minha idade. Problema mental, tinha quem dizia isso, né? Eu não acreditei em nada disso, eu não acredito em tabu. E isso que você fala para nós é lindo, porque mostra um respeito, mostra um cavalheirismo que nos honra muito. Eu lhe agradeço muito, porque homens como você dão valor para mulheres como nós, que não temos autopiedade, não temos medo de gravidez, não temos medo de nada nesse mundo, porque somos profissionais. E é essa a mensagem que fica. Essa convenção, a Expo Supermercados, penso eu que hoje fez história. Mulheres de empresas de bairro tendo voz, recebendo flores, mas falando junto, mostrando a cara. Nós viemos para lembrar as mulheres do nosso país, do nosso estado, das nossas lojas, os filhos na voz do Kleber, filhas na voz que não teve da Natália, mas teve aquela concordância, que simbolizam todos que o mundo é nosso. O nosso país passou por 3 anos de crise absurdas. 1930 foi o ano da pior crise econômica do nosso Brasil. E 2015, 16 e 17 conseguiram ser pior do que 1930. Nós somos viúvos de uma economia que matou o nosso país nos últimos tempos. Nós estamos que nem a ave fênix que renasce das cinzas. E renascidos nos revigoramos ainda mais. Estamos prontos para voar. O Brasil é nosso, o varejo é nosso, os fornecedores têm que vender muito, nós temos que comprar mais ainda, e a Expo Supermercados é um marco deste novo momento para todo mundo colher frutos, porque somos sobreviventes de um momento difícil e somos vitoriosos. E o senhor merece uma salva de palmas. Pessoal, para fechar então a conversa de hoje, a gente teve uma aula, na verdade, né, de experiência, de comportamento, de técnica, como você falou, de leitura de ambiente, de boas referências, e por ser um painel tão especial, hoje o fechamento também é especial. Polese, por favor, o encerramento hoje é teu, a fala é tua, né? Puxa vida. Bem, em primeiro lugar, dizer que nós nos sentimos assim realizados por completo, em todos os sentidos. E um fechamento com um jardim de flores aqui, né? Sem dúvida para ficar na história. E confesso que eu sempre tive isso. Recebe a nossa singela homenagem, e dizer o seguinte: sempre tive essa ideia de se ter as mulheres fazendo parte da programação, não digo dessa forma, mas hoje culminou realmente naquilo que vinha se pensando, vinha se imaginando. E claro que isso foi uma ideia da equipe, né, do Fabiano, da própria Angelita e tantos os outros, né, que terminaram nos dando esse prêmio, né, para todos nós, para a nossa equipe, para os nossos visitantes, para os nossos fornecedores. E graças aos fornecedores nós podemos fazer a Expo Supermercados. Agradecer o Sam's Club, que nos dá muito apoio dessa parceria. Então, tudo isso nós devemos assim se manter assim acesos, alegres e muito felizes. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Perfeito? Muito obrigado.